Imagine a cena. Você está sozinho em casa, no escuro, e ouve um ruído sutil no armário. Não é o vento, não é a imaginação. E se alguém estivesse te observando há meses, sem você saber? Eu sou Corvena, e hoje trago histórias reais que vão te fazer questionar cada sombra no seu quarto. Prepare-se para a noite sem sono, porque o terror está mais perto do que você pensa. Dê uma facada no like e se inscreva para não perder o desfecho arrepiante. Fique até o final, se tiver coragem. Sou o Braga, e isso aconteceu quando eu estava no segundo ano da faculdade. Depois do primeiro ano, não consegui vaga no alojamento universitário, então precisei correr atrás de moradia fora do campus. Para resumir, acabei em um conjunto residencial, um grupo de 3 casas meio afastadas do campus, mas acessíveis. Não era o lugar ideal, mas era barato e eu não tinha muitas opções. Além disso, eu tinha uma bicicleta, então o trajeto mais longo não me incomodava tanto. A maioria dos moradores era jovem, como eu, estudantes tentando sobreviver à faculdade. Mas havia algumas exceções. Alguns ex-alunos, 1 ou 2 assistentes de professores e algumas pessoas mais velhas que decidiram voltar a estudar mais tarde na vida. Entre eles, uma mulher mais velha que morava em uma das outras casas chamou minha atenção logo de cara. Ela parecia ter uns 50 e poucos anos, talvez mais, com cabelos grisalhos e um jeito de andar meio mancando, como se tivesse algum problema nas costas. Era extremamente reservada, quase não falava com ninguém e sempre exibia uma expressão vazia, como se estivesse desconectada de tudo. Imaginei que ela tivesse alguma ligação com a universidade, talvez fosse professora ou ex-aluna, mas ninguém explicava e eu não perguntava. A primeira vez que a vi fazer algo estranho foi na cozinha compartilhada do nosso conjunto. Era estranho porque as outras 2 casas tinham suas próprias cozinhas, então não fazia sentido ela estar na nossa. Ela não estava cozinhando, comendo ou conversando. Só estava lá, parada, enquanto nós, os outros moradores, corríamos de um lado para o outro, preparando o jantar e ouvindo música. Ela não tentava se enturmar, apenas observava, com aquele olhar vazio. Algumas vezes nossos olhos se cruzaram e tive a sensação de que ela estava me observando especificamente, embora achasse isso improvável. Ninguém parecia notá-la, o que achei ainda mais esquisito. Talvez soubessem algo que eu não sabia. Mais tarde naquela semana, enquanto fazia lição de casa no meu quarto, a vi novamente. Olhei pela janela e lá estava ela, no meio da rua, olhando para cima, diretamente para mim. Era fim de tarde, estava frio, e ela parecia congelar ali fora. Não dava para saber se ela estava olhando para minha janela ou apenas para a casa em geral, mas a sensação era de que o alvo era eu. Não sei por que fiz isso, mas acenei, tentando ser amigável. No instante seguinte, me arrependi. Ela não acenou de volta. Em vez disso, pulou algumas vezes, como se estivesse animada, e correu para uma das outras casas, provavelmente a dela. Meu estômago revirou. Não só eu tinha chamado a atenção dela, mas agora ela sabia exatamente qual era o meu quarto. Naquela noite, perguntei a um dos meus colegas de casa sobre ela. Ele disse que ela sempre esteve ali e que eu deveria ignorá-la, como todos faziam. Quando insisti, ele admitiu que não sabia quase nada sobre ela. Apenas repetia o que tinham dito quando ele se mudou. Aquilo não me pareceu certo. Então, continuei perguntando até conseguir uma resposta mais meire. Um veterano da casa onde ela morava me disse que ela tinha alguma ligação com a universidade, que era meio excêntrica, mas não tinha histórico de violência. Perguntei por que ninguém achava isso estranho, e ele respondeu que não tinham controle sobre quem morava ali, já que a decisão era do administrador do conjunto. Não fiquei satisfeito, mas não havia muito o que fazer.
Então, tentei tirá-la da cabeça, mas as coisas pioraram. Certa noite, saí do meu quarto e quase trombei com ela. Ela estava parada bem na frente da minha porta, no corredor. Era mais de meia-noite, numa terça-feira, e a casa estava silenciosa. Fiquei tão assustado que dei um pulo para trás. Ela não disse nada, mal reagiu. Apenas se virou e foi embora, como se eu é que tivesse invadido o espaço dela. Não vou entrar em todos os detalhes, mas houve outros momentos assim. Eu a pegava bisbilhotando em lugares onde não deveria estar, ou fazendo coisas estranhas. Em certo momento, perdi a chave do meu quarto. As 3 casas do conjunto tinham sido parte de um antigo hotel. Então, cada quarto tinha sua própria fechadura e chave. Como era um conjunto colaborativo, a maioria das pessoas deixava as portas destrancadas. Mas eu não conseguia dormir tranquilo, sabendo que alguém poderia entrar no meu quarto. Perder a chave foi um grande problema. Todo mundo tinha uma chave reserva, inclusive eu, mas estava irritado porque teria que gastar tempo e dinheiro para fazer uma cópia. Algumas noites depois, acordei no meio da noite sem motivo aparente. Então ouvi um barulho suave, como algo batendo, vindo do meu armário. A cada 20 segundos, parecia que algo se movia lá dentro. Não sou de me assustar facilmente, e menos ainda de ficar paralisado em situações perigosas, então decidi resolver aquilo sozinho. Levantei da cama em silêncio, respirei fundo e caminhei lentamente até o armário, controlando a respiração. Meu coração disparava. Num movimento rápido, abri a porta do armário e gritei como louco. Como eu temia, lá estava ela. Tinha uma das minhas gravatas enrolada no pescoço e os olhos arregalados. Na mão, segurava uma faca de cozinha. Meu grito deve tê-la assustado, porque ela avançou contra mim com a faca esticada. Gritei de novo, mas dessa vez de puro medo. Lutei com ela e consegui desarmá-la rapidamente, já que ela era frágil e pequena. Mesmo assim, a situação era aterrorizante. Ela chutava, mordia e gritava enquanto eu a segurava no chão. Gritei por ajuda e logo ouvi portas batendo e meus colegas correndo pelo corredor. Meu amigo Caio me ajudou a imobilizá-la e outra pessoa chamou a polícia. O resto da noite foi um borrão. A polícia chegou rápido e a prendeu na hora. Ela parou de gritar, mas não disse uma palavra, o que era extremamente perturbador. Encontraram a chave do meu quarto com ela, nenhuma surpresa. Semanas depois, descobrimos quem ela era. A irmã do administrador do conjunto, que ele deixava morar ali sem ninguém saber. Ela tinha sérios problemas de saúde mental e, em vez de buscar ajuda profissional, o irmão simplesmente a colocou em um dos quartos vagos. Acredito que o administrador foi preso por negligência e outros crimes, e com razão. Culpo ele muito mais do que ela. Sinto até pena dela, mas isso não apaga o fato de que ela tentou me matar. Eu poderia ter morrido naquela noite. Não sei por que ela parecia tão obcecada por mim, mas espero nunca passar por algo assim novamente. Estou prestes a me formar e vou sentir falta da faculdade, mas não consigo pensar nesses anos sem lembrar daquela noite. Não é exatamente a minha história, mas eu vi tudo acontecer, então vou contar mesmo assim. Meu nome é Meire e moro com meu marido, Muriel, em uma casa térrea há quase 2 décadas. Nossos filhos já cresceram e seguiram suas vidas. E não poderíamos estar mais orgulhosos. O que vou contar aconteceu no último ano. Alguém se mudou para a casa em frente à nossa, o que foi ótimo, porque eu já estava cansada de olhar para uma casa vazia o tempo todo. Como estou aposentada, passo boa parte do dia na varanda, tricotando, lendo, aproveitando o clima com Muriel ou ouvindo podcasts de crimes reais. Às vezes coloco uma música para tocar. O novo vizinho era um rapaz jovem por volta dos 25 anos, chamado Mateus. Ele dirigia um carro esportivo que parecia caro e sempre usava roupas chamativas. Então, imaginei que fosse bem de vida, ou pelo menos quisesse parecer. Não me leve a mal, ele era muito simpático. Alguns dias após se mudar,
ele se apresentou a nós. Mateus era recém-formado, como eu imaginava, e trabalhava com produção de conteúdo digital, algo sobre vídeos para a internet, que confesso não entender muito bem. Ele e Muriel se deram bem de cara, conversando sobre futebol e investimentos. Mateus falava sobre o mercado financeiro com entusiasmo e parecia que o trabalho dele rendia bastante, já que ele exibia um estilo de vida bem confortável. Por alguns meses, tudo correu normalmente. Como passo muito tempo na varanda, Mateus frequentemente acenava para mim ao sair de casa e eu sempre retribuía. Depois de um tempo, comecei a notar uma garota aparecendo na casa dele com certa frequência. Ela dirigia um carro conversível azul e era jovem, loira, com um estilo que, para ser honesta, eu achava um pouco exagerado. Imaginei que fosse a namorada dele, talvez cuidando da casa enquanto ele estava fora, já que ela tinha uma chave própria. Era comum vê-la 1 ou 2 vezes por semana. Ela chegava, entrava, ficava um tempo e saía. Não entendia exatamente o que ela fazia lá, mas os jovens têm seus próprios jeitos de namorar. Então, não me meti. Uma noite, vi os dois juntos. Mateus estacionou na garagem com ela no banco do passageiro, confirmando que eram um casal, como eu suspeitava. Mas pouco tempo depois, as coisas começaram a parecer tensas. Certa tarde, enquanto eu cuidava do meu jardim, ouvi gritos vindo da casa dele. Mateus e a garota estavam na entrada, discutindo alto. Não consegui entender o motivo, mas ela gesticulava muito, quase cuspindo as palavras. Por um momento, achei que ela ia bater nele. No fim, ela entrou no carro, bateu a porta e saiu cantando pneus. Mateus apenas balançou a cabeça e voltou para dentro, sem nem perceber que eu estava ali. Pensei que fosse só uma briga de casal. Todo mundo discute, não é? Não era da minha conta. Mas então, vi o carro dela na frente da casa dele várias vezes, quando ele não estava. Conversei com Muriel sobre isso, e ele disse que eu não deveria me intrometer na vida do rapaz. Concordei, mas algo não parecia certo. Uma noite, fomos acordados por sirenes. Corremos para fora e vimos a casa de Mateus cercada por viaturas policiais e uma ambulância. Alguns vizinhos também estavam na rua, curiosos. Vimos a polícia saindo da casa com a garota algemada. Ela não resistia, apenas caminhava com aquele olhar vazio. Logo depois, Mateus foi levado para fora em uma maca, todo ensanguentado. Fiquei chocada. Não tivemos notícias dele por uma semana, e eu estava preocupada. Quando ele voltou, Muriel e eu fomos até lá para saber como ele estava. Mateus nos recebeu sem hesitar e contou tudo. A garota, chamada Carla, confessou tudo à polícia, facilitando as coisas. Primeiro, ela não deveria ter a chave da casa. Ela havia roubado a reserva dele e feito uma cópia sem ele saber. Segundo Mateus, ela começou a exigir coisas caras, jantares, joias, viagens. Quando ele resistiu, ela ficou possessiva e agressiva, e a relação começou a desmoronar. Ele não sabia, mas ela usava o celular dele para rastrear sua localização e aparecia na casa sem ele saber. Pior, ela instalou câmeras escondidas no quarto dele. Cada vez que ia à casa na ausência dele, era para trocar as baterias das câmeras. A discussão que eu tinha ouvido foi a tentativa de Mateus de terminar o namoro. Ela recusou e eles entraram em um intervalo. Mas Carla via tudo pelas câmeras. Na noite do incidente, ela foi até a casa com uma faca. Não vou entrar em detalhes, mas Mateus conseguiu contê-la, não sem antes ser gravemente ferido. Os médicos disseram que ele escapou por pouco de uma cirurgia ou algo pior. Tentamos consolá-lo, mas ele estava abalado. Antes de sairmos, ele disse que aprendeu a lição sobre ostentar sua riqueza, especialmente com certas pessoas. Mateus se mudou pouco tempo depois. Disse que não se sentia mais seguro na casa, temendo que Carla tivesse amigos tão instáveis quanto ela. Nunca mais o vimos. Rezo para que ele esteja bem.
Ninguém, especialmente alguém tão jovem, merece passar por algo assim. Ei, você está sentindo o medo arrepiando sua nuca com essas histórias de terror? O que achou até agora? Comente a palavra vizinho para eu saber que você veio até aqui. Inscreva-se e ative o sininho para não perder os próximos relatos macabros. Agora, voltamos às histórias. Me mudei para um novo bairro buscando um recomeço. Sem entrar em detalhes, digamos que uma situação complicada com uma ex-namorada tornou impossível continuar na minha antiga cidade. Tive sorte financeira no início da vida, mas fiz escolhas ruins sobre as pessoas com quem me envolvi. Lição aprendida. O bairro novo é tranquilo, com baixo índice de criminalidade, cheio de famílias e casas bem espaçadas. O que me atraiu. Curiosamente, a casa ao lado da minha é bem mais próxima do que as outras do bairro e é enorme. Parecia grande o suficiente para abrigar uma família inteira, com avós e tudo. Mas eu não podia estar mais enganado. Tentei manter um perfil discreto, mas não queria ser o vizinho antissocial. Decidi me apresentar a todos no bairro, deixando a casa ao lado por último, sem motivo específico. Os outros vizinhos eram simpáticos, em sua maioria pais de crianças pequenas, todos parecendo bem-sucedidos, o que me deixou um pouco intimidado como um cara solteiro na casa dos 20 e poucos anos. Quando finalmente cheguei à casa ao lado, estava exausto de tanto conversar com estranhos. Esperava encontrar mais um casal de meia idade, mas fui surpreendido por um cara que parecia ainda mais jovem que eu, com cabelo desleixado e um sorriso enorme. Ele me interrompeu no meio da minha apresentação dizendo algo como: "Nossa, alguém da minha geração! Que surpresa!" Ri e desabafei sobre como me sentia deslocado entre tantas famílias. Ele disse para não me preocupar, já que a maioria dos vizinhos era reservada, o que me aliviou. Ele se apresentou como Tiago e sugeriu que eu passasse lá para tomar algo algum dia. Meio no impulso, perguntei se podia ser na hora, mas ele olhou por cima do ombro, como se checasse a casa, e disse que estava ocupado com trabalho. Perguntei o que ele fazia e, após uma pausa estranha, ele respondeu apenas finanças, sem explicar mais. Achei meio esquisito, mas não insisti. Perguntei se ele tinha colegas de casa e, para minha surpresa, ele disse que morava sozinho naquela casa gigantesca. Conversamos mais um pouco, trocamos números e ele voltou para dentro. Fiquei animado por ter um vizinho da minha idade, mas algo naquela situação parecia estranho. Isso foi há uns 6 meses. Nas semanas seguintes, tentei marcar algo com Tiago, mas ele sempre dizia estar ocupado. Acabei desistindo, sem ressentimentos, apenas seguindo minha vida. Notei que nunca via ninguém entrando ou saindo da casa dele, sem visitas, sem festas, sem entregas de comida. O carro dele estava sempre na garagem e eu me perguntava como ele sobrevivia, já que parecia nunca sair. Trabalho de casa e meu escritório no 2º andar tem vista para a propriedade dele, então não pude evitar notar esses detalhes, mesmo que pareça meio intrometido. Certa noite, uma quarta-feira, acordei por volta das 2 da manhã com música alta. Como durmo com as janelas abertas, o som me atingiu com tudo. No início, achei que fosse um sonho, mas não. Olhei pela janela e vi uns 7 carros estacionados na entrada de Tiago. Ele estava dando uma festa. Não sou de reclamar de barulho, já fui a muitas festas, mas era meio de semana e o volume era absurdo. Decidi ir até lá pedir para abaixarem. Coloquei um moletom e fui. Do lado de fora era claramente uma festa animada. Bati na porta, mas ninguém atendeu. Pensei em mandar uma mensagem para Tiago, mas sabia que ele provavelmente ignoraria. Bati de novo, mais forte, e para minha surpresa, a porta estava destrancada e se abriu. Logo na entrada, vi uma pilha de sapatos, pelo menos uns 10 pares, mas algo estava errado. A casa estava vazia. Não havia ninguém na sala ou na cozinha, nem copos ou garrafas por aí.
O som de vozes e risadas vinha de uma música, mas, ao ouvir com atenção, percebi que não era música. Era uma gravação de pessoas conversando, gritando, brindando. A festa era falsa, mas os carros e os sapatos indicavam que havia pessoas ali. Deveria ter ido embora, mas a curiosidade me venceu. Andei pela casa até encontrar uma porta entreaberta que levava ao porão. Algo me dizia que a resposta estava lá embaixo. Desci os degraus escuros, vendo apenas uma luz fraca vindo de algum lugar. Quando cheguei ao fim da escada, ouvi um barulho novo, abafado pela gravação. Um som mecânico, como uma máquina pesada ou uma serra. Me aproximei de outra porta entreaberta e vi 3 homens mais velhos, usando roupas de trabalho, óculos de proteção e luvas grossas. Eles olhavam para algo fora do meu campo de visão. Notei que usavam botas, o que não explicava os sapatos na entrada. Comecei a sentir um cheiro forte de produto químico, como água sanitária, e um aperto no estômago, como se estivesse em perigo. Virei para sair, tentando ser silencioso, mas a luz atrás de mim diminuiu, como se a porta tivesse sido fechada. Não ouvi nada por causa do som, mas senti. Corri escada acima, atravessei a casa e saí pela porta da frente. Não voltei direto para minha casa, pulei a cerca do meu quintal e entrei pela porta lateral, trancando tudo. Fui para o escritório, mantendo as luzes apagadas, e espiei pela janela. Minutos depois, a porta de Tiago se abriu e uns 8 homens saíram, olhando o quintal e a rua. Tiago não estava com eles. Todos pareciam mais velhos. Alguns discutiam e um até empurrou o outro, mas voltaram para dentro e a música parou. Fiquei ali, tentando entender o que tinha visto. Pensei em chamar a polícia, mas o que diria? Não havia mais barulho e não tinha prova de crime. O que me intrigava era como nenhum vizinho reclamou da barulheira, especialmente com tantas crianças no bairro. Também não entendia os sapatos. Quem eram aquelas pessoas? Na manhã seguinte, todos os carros, incluindo o de Tiago, tinham sumido. Tentei trabalhar, mas não conseguia parar de olhar para a casa dele. Dias se passaram e Tiago não voltou. Fui até alguns vizinhos e perguntei se tinham ouvido a festa. Ninguém sabia do que eu falava, mesmo quando expliquei de onde vinha o som. Isso foi há alguns meses. A casa de Tiago está abandonada, com o gramado crescendo e pacotes acumulados na porta. Não sei o que pensar. Por que alguém forjaria uma festa assim, a menos que estivesse escondendo algo ilegal? Mas, se era tão importante, por que deixar a porta destrancada? Talvez os caras estivessem discutindo sobre isso. O fato de nenhum vizinho ter ouvido nada me faz sentir que estou em uma conspiração maluca. Sei que é paranoia, mas tenho tantas perguntas sem resposta. Se Tiago voltar, estou pensando em confrontá-lo diretamente, mas não sei se é uma boa ideia. E se a próxima história de terror estiver acontecendo agora, bem ao seu lado, na casa ao lado, ou até dentro do seu próprio quarto? Essas histórias te fizeram duvidar do silêncio, da escuridão e talvez até de quem você acha que conhece. Mas isso é só o começo. Inscreva-se e ative o sininho para não perder as próximas histórias que vão te deixar arrepiado, com medo de apagar a luz. Continue assistindo o canal, porque o terror nunca termina. Você tem coragem de descobrir o que vem depois? Me diga do que você tem medo.